O maior presente que a gente tem hoje é trabalhar para criar futuros desejáveis. E isso começa ela é hoje. maravilhosa. E começa justamente com uma cabeça completamente aberta, lúdica, porque brinca com todas as oportunidades, com todos os elementos, e assim você vai formulando novos jeitos de lidar com a vida, de ser feliz, de tornar o mundo melhor com o seu trabalho, e a gente fecha o círculo e deixa um legado. Oi pessoal, hoje no Papo com Palestrante eu estou com Wellington Nogueira. Fala a verdade, eu nem sei o que eu falo. Fundador dos Doutores da Alegria, ele vai falar um pouquinho mais dele. Mas primeiro eu queria que você me falasse como foi fundar os Doutores da Alegria, como que foi isso? Olha, Sandra, foi uma experiência única mesmo, porque eu me lembro que quando eu cheguei aqui ao Brasil, fiquei 8 anos morando em Nova York. Então, quando eu cheguei aqui com essa ideia de palhaço profissional, regularmente no hospital, com treinamento específico para trabalhar no hospital, ao mesmo tempo que muita gente falava que legal, nossa, que inovador, muita gente falava não vai rolar, porque o Brasil não está preparado para isso, ou você não vai encontrar mão de obra. E ainda bem que eu não acreditei em nenhuma dessas previsões negativas, porque foi uma experiência, não foi fácil no começo, mas aos poucos o Doutores da Alegria começou a se materializar, e eu uso bem esse verbo porque quando as pessoas começaram a ver como que era o trabalho e o impacto que ele causava, aí a gente começou a ter, o Brasil começou a ter uma referência. No que essa referência começou a ser mais divulgada, começou a ser mais conhecida, os trabalhos de pesquisa feitos pela Morgana Mazetti também viraram livros. Então, o respeito e a consideração também da área da saúde, dos médicos, das enfermeiras, que viam a seriedade com que o trabalho era feito, tudo isso criou eu diria assim, uma bola de neve a princípio, e que hoje criou um ecossistema, porque a gente vê mais de 1000 programas semelhantes aqui no Brasil, que ao invés de tratar como concorrentes, o Doutores da Alegria trouxe para perto e acolheu para a construção, porque sempre foi muito claro para mim que eu não era dono, eu não sou dono desse trabalho, eu era meio para esse trabalho acontecer. Então hoje o Brasil tem mais de 1000 programas semelhantes que a gente trata todos esses empreendedores que estão fazendo os trabalhos semelhantes como co-criadores de uma profissão de futuro, de um ecossistema de alegria na saúde. Então, isso é só o começo. Eu acho que a gente, 28 anos depois, o Doutores acabou de completar 28 anos agora em setembro, 28 anos depois, a gente está no começo de algo ainda maior, que é essa possibilidade de transformar, dar para um jovem essa possibilidade dele falar, eu quero ser um besteirologista e eu vou fazer isso acontecer. Sim, ai, que bacana. Exatamente. Ó, eu sou fã das palestras dele e do Mestre Sem Cerimônia. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que você fala nas palestras. Hoje eu estou trabalhando muito, eu sou muito inquieto. Sim. Então eu vi que trabalhar como um palhaço no hospital era fazer cosquinhas no futuro. E em 2014 eu ganhei um fellowship do Instituto do Futuro de Palo Alto para fazer apontamentos sobre o futuro do trabalho a partir da minha experiência no Doutores. E eu nunca tinha, eu tinha assim uma sensação, desde a primeira vez que eu vi, que eu falava, isso é o futuro, mas eu não sabia articular. Hoje eu sei, o trabalho do Doutores é disruptivo. Quando você coloca uma dupla de palhaços regularmente dentro de uma das estruturas mais arcaicas que existe, que é o hospital, o exército, a escola, são 3 estruturas que você pegar um cara de 500 anos atrás, botar na máquina do tempo, ele vai sair e vai reconhecer. Então, essa dupla disruptiva, ela começa a mostrar para quem está dentro da estrutura que tem espaço para inovação, que tem espaço para você colocar iniciativas legais que melhorem não só a experiência do trabalhar, mas como o próprio local de trabalho. Então o trabalho é disruptivo, ele é co-criativo, ele é influenciador.
Você vê, nos anos 90, o trabalho lá dos Estados Unidos e na Europa influenciou Hollywood a fazer o filme do Patch Adams. Sim. Né? Aqui no Brasil a gente teve o documentário do Doutores, feito pela Mara Mourão, que também, assim, colocou... Até hoje a gente vê na TV a cabo. Tudo porque, de modo a disseminar o que mudou a vida da gente, vamos compartilhar isso com mais gente. E hoje, o que a gente está aprendendo com o futuro? Que, como diz o Bauman, né, a gente está vivendo a modernidade líquida. O ser humano não é aplicativo, mas está se atualizando o tempo todo. E o próprio aplicativo é um trabalho em andamento, ele não nasce pronto, ou ele fica pronto e vai se atualizando. E é a mesma coisa, esse é o modelo que a gente hoje provavelmente até já pratica, mas às vezes não com consciência. Então, num mundo mais fluido, a gente tem que acessar a nossa inteligência fluida. O corpo humano é 75% líquido, o cérebro 80% líquido. Então, como é que a gente acessa essa inteligência fluida? Para o adulto, a melhor maneira de fazer isso é brincando. Então, a minha proposta de trabalho para o Instituto do Futuro foi essa: a gente brincar para fluir, para entender um modelo mental de futuro, aonde justamente você não é organizado, compartimentado, controlado, né? É muito mais fluido e você vai criando e recriando e co-criando. Então é como você aprender uma língua nova. Então hoje o mais importante para a gente é aprender novos modelos mentais para a gente poder ir para o futuro acessando a inteligência fluida. Porque ao mesmo tempo que a gente está vivendo uma mudança como a humanidade nunca viveu, verdade. E isso não vem com um manual de instrução, muita gente acaba cultivando ansiedade, que pode se tornar depressão. Sim. E para tudo isso existe antídoto. E está na maneira da gente se relacionar com a vida e com o trabalho nesse momento de transição. Então é isso que hoje eu estou levando como resultado dessa pesquisa e desse fellowship que eu ganhei, e inspirado no trabalho do Doutores da Alegria, olhando o hospital como uma metáfora desse mundo contemporâneo que a gente está vivendo. Né? Hoje a gente está tendo que repensar, reaprender tudo, de todas as formas que impactam a relação humana, a qualidade da nossa relação com a gente vai refletir a qualidade da nossa relação com a vida. Então, e isso é acessar a nossa inteligência fluida também. Então, por isso que hoje a gente está vendo tanto mindfulness crescendo e entrando nos locais de trabalho, porque para você trabalhar nesse ferramental de futuro, você precisa estar muito presente. E é na presença que você acessa a inteligência fluida e começa a ver possibilidades onde elas parecem não existir. Isso é o treino que eu tive como palhaço. E dentro do hospital, o que a vida me ensinou? Você não nega a doença, você não nega o problema, mas onde está o que está bom. Sim. Como e se conecta com isso. Então, é basicamente uma ampliação daquilo que eu aprendi dentro do hospital, levando para esse mundão que hoje, eu não sei mais onde começa e onde termina o hospital. A gente está cultivando muita doença na relação com a vida, e o melhor antídoto é a consciência. Então, e fazer isso de uma maneira lúdica. Que bacana, que bacana. Eu queria que você falasse um pouco sobre sistemas novos que você está falando nas palestras. Tá, então, essa inteligência é o que eu chamo de brincar para fluir, né? Para a gente acessar a inteligência lúdica e fluida, é um dos temas que eu estou falando. Outro tema que eu estou falando também, porque eu estou vivenciando, né? É a questão de longevidade e como a gente trabalhar nessa mudança de era de mudança, e a nossa própria mudança, né? Porque eu vou fazer 59 anos, né? Então hoje a gente vê o movimento Mature, a gente vê o Lab 60+, a gente está vivendo mais. Então como é que a gente se reinventa nessas novas fases que a vida está nos dando de oportunidade?
isso é o que me faz ver que não tem coisa mais incrível do que esse momento que a gente está vivendo. Sabe que o Dado Schneider fala, nós somos adultos inéditos. Não existe quem está vivenciando isso, mas continua, desculpa te cortar. Não, mas é isso mesmo, nós somos adultos inéditos, adorei essa expressão. Porque a coisa mais legal desse momento é que a gente está tendo essa vida extra e novas técnicas e novos jeitos de dialogar com a vida. E no meu caso, dialogar fluidamente é dialogar na ludicidade. Né? Por quê? Porque líquido flui. E por que líquido flui? Porque no líquido a molécula brinca. Ela tem, o movimento todo é de jogo, né? É lúdico. Bacana. Então, e a gente tem isso dentro da gente, só precisa acessar. Então, hoje, esse processo de reinvenção, muitas vezes as pessoas pensam, né? Trabalhei, aposentadoria, tem muita gente que fala, bom, agora eu vou fazer o que eu quero, agora eu vou me divertir, mas para muitas pessoas é quase como se fosse um trauma, um final de carreira. E na verdade a gente está vivendo um momento que tem infinitas possibilidades. Então é sobre a gente ter consciência disso e colocar em prática. E esse ferramental para esses tempos de mudança, para esses tempos de futuro, é que é para mim a base de tudo. Então eu acho que não existe momento mais incrível de estar vivo do que agora. E eu estou pegando o que eu aprendi no hospital para compartilhar com as pessoas, para que elas tirem proveito disso e criem o mundo no qual elas querem viver. Ai, que bárbaro. E trabalhar. É isso mesmo. Olha, se você pudesse dar um conselho para um jovem hoje, o que você falaria para esse jovem? Bom, eu como jovem, eu sempre fui inquieto e continuo um cara inquieto, curioso, não ter medo de ir atrás daquilo que te faz brilhar os olhos, daquilo que te faz se sentir atuante no mundo. Eu tive uma família que me estimulou muito nesse sentido, então, e aí eu fui para lobinho, escotismo, que eram algumas das atividades da época, as artes, e muito louco, eu falava que eu queria fazer medicina, cheguei a prestar o vestibular para medicina, não passei e fui para as artes porque eu comecei a dar aula de inglês, então a aula de inglês me sustentava e me dava a condição de fazer então o que eu queria, que era teatro musical. E a partir do teatro musical eu estudei técnica de palhaço e a vida me convida para entrar no hospital levando arte. Quer dizer, então, meu grande aprendizado, e que isso está cada vez mais claro, é que nós somos autores da nossa biografia. E o jovem hoje, ele tem acesso a muita informação e muitos dados que ele precisa colocar em prática. E o jeito de colocar em prática também é nesse diálogo com a vida, é experimentar, é tentar, mas ver aonde ele se sente vivo, olho brilhando, com maior tesão, para que ele possa deixar esse legado dele para o mundo. Porque nós estamos também num momento de criação de novas profissões, né? Para um futuro extinção que está entrando, outras. Extinção de outras. Sim. Então, não tenha medo de ser inédito, não tenha medo de fazer o novo, não tenha medo também de seguir a tua paixão. Isso é tão importante, eu nunca me esqueço, desde que eu comecei a me entender por gente, para mim o teatro, por que eu queria o teatro musical, por exemplo? Porque era cantar, dançar, representar, para mim era muito mais desafiador. E do teatro musical, que eu achava que era desafiador, eu fui para palhaço, que é mais desafiador ainda. Verdade. Então, a vida é esse jogo, esse diálogo. Sim. Se você está respondendo com a tua inteireza, ela responde de volta. Você vê, eu estava quieto no meu canto lá em Nova York e de repente me chamam para conhecer o trabalho do palhaço no hospital. E a minha primeira reação foi, não é a minha cara, não é isso que eu quero fazer, meu negócio é o teatro musical, é a arte. E aí essa pessoa que me convidou falou, vê primeiro e julga depois. Ou seja, se joga na experiência, palhaço. E aí eu fui, no que eu fui, eu falei, cara, isso é o máximo. É o futuro, eu me lembro de ver aquilo e falei, isso é o futuro, eu não sei dizer como, mas é.
E foi o trabalho que mudou minha vida, me permitiu voltar para o Brasil e compartilhar isso. E hoje, o Brasil que começou justamente naquela incerteza, será que haverá um amanhã? O Brasil é exemplo para o mundo todo desse processo de uma cultura se apropriar de uma iniciativa, onde você coloca arte, você coloca impacto social, onde você coloca inovação, criação de nova profissão, tudo isso para criar o mundo que a gente deseja. A primeira pessoa que me falou sobre futurismo foi a Lala de Angelan. A Lala, sim. E a Lala, ela fala, o maior presente que a gente tem hoje é trabalhar para criar futuros desejáveis. E isso começa ela é hoje. Maravilhosa. E começa justamente com uma cabeça completamente aberta, lúdica, porque brinca com todas as oportunidades, com todos os elementos, e assim você vai formulando novos jeitos de lidar com a vida, de ser feliz, de tornar o mundo melhor com o seu trabalho, e a gente fecha o círculo e deixa um legado. Bárbaro, Bárbaro. Olha, última pergunta. Tá. O que te motiva? Brincar, interagir, é a paixão de encontrar as pessoas, é a paixão, é a curiosidade de como é que se faz isso, como é que se faz aquilo, é de me jogar em searas novas e diferentes. Então, isso é não parar quieto. Ai, que bom. Wellington, obrigada, querida. Imagina. Obrigada. Obrigado. Muito obrigada mesmo, viu? Muito Pessoal, bom conversar. maravilhoso, não é? Obrigada. Tchau, tchau.